Boa noite. Tudo bem? Meu nome, em nome da Atitude, parabéns por... Primeiro, obrigado por estar aqui. E segundo, parabéns por tirar um tempo no seu esquema, que hoje não é fácil conseguir chegar aqui com esse trânsito todo, para a gente aprender um pouco mais sobre alimentação. Eu costumo dizer que a medicina tem duas fases, AG e DG. Do mesmo modo que você tem antes de Cristo e depois de Cristo, na medicina você tem antes do genoma e depois do genoma. O genoma foi publicado em 2003. A medicina que se fazia antes do genoma é uma, a medicina que passou a se fazer depois do genoma é outra. E por causa disso nós vamos focar nesse aspecto aqui. Então a apresentação que eu gostaria de conversar com vocês, eu vou falar durante 50 minutos, nós vamos ter um intervalo, eu vou voltar, vou falar mais uns 30, e aí eu vou passar a palavra para Marlene. Eu escolhi esse título, Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Nós vamos fazer uma abordagem sistêmica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Seja você está falando de saúde ou falando de doença, tudo se resume no meio ambiente, no estilo de vida e na hereditariedade. Eu fui bem consciencioso de não colocar genética. Nem tudo que é hereditário é genético. Tá? É muito importante fazer essa distinção. E eu estou falando mais do que a genética. Eu estou falando da hereditariedade. Vou dar um exemplo. A avó fumou. O neto tem mais predisposição à asma. Isso não é genético. Isso é epigenético. É hereditário, mas não é genético. Então, a hereditária é mais abrangente do que genético. Então, quando você olha uma pessoa do ponto de vista de saúde, ou do ponto de vista de doença, você tem que avaliar o meio ambiente onde ela vive, se é tóxico, se não é tóxico, o estilo de vida, se ela fuma, se ela não fuma, se ela bebe, se ela não bebe, que comida que ela ingere, e como é que eram os seus pais. Eu digo para as pessoas que a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Se você puxa a corrente, onde é que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. Qual o elo mais fraco na sua família? É câncer? Se preocupe com câncer. É infarto do miocárdio? Se preocupe com infarto do miocárdio. É doença degenerativa muscular? Doença degenerativa muscular. Você tem que ver onde é que arrebenta na sua família. Onde é que é o elo mais fraco? E é você ver a história dos seus avós, dos seus tios-avós, dos seus pais. E aí você tem uma ideia de onde é que está o elo mais fraco. E isso é a parte da hereditariedade. Olha o quadro que nós temos hoje. A saúde dos brasileiros. Aos 60 anos de idade, 40% tem pelo menos 3 doenças crônicas. Aos 75, sofrem de 5 doenças crônicas. O indivíduo com 60 anos de idade, 60% das mortes são causadas por doenças crônicas. O indivíduo que morre aos 75, 80% das mortes são causadas por doenças crônicas. Mas não é só isso. O indivíduo com 60 anos, ele toma, o total, 3 remédios por dia, em média. Em média. O indivíduo com 75 anos, ele toma, em média, 6 remédios por dia. A maioria dos indivíduos com 60 anos ou 75, que você conhece, está tomando isso aí. Ele toma o remédio para diurético, ele toma o remédio antihipertensivo, ele toma o remédio para diabetes, ele toma o remédio para artrite, ele toma o remédio para arritmia cardíaca, e um remédio vai complicando o outro. E quando ele vai de um médico para outro, em vez do médico substituir aquele remédio, ele acrescenta. Então, o indivíduo que visita 5 especialistas, cada especialista sente-se na obrigação de receitar alguma coisa. E aí ele termina tomando 5, 6, 7. Mas Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia: deixa que o seu alimento seja o seu remédio, e que o seu remédio seja o seu alimento.
Ninguém dava bola para ele, até havia a publicação do Genoma em 2003, onde tudo mudou. Por isso que a nossa conversa hoje é uma conversa pós-genômica. Vamos começar da base. Você tem que ter uma alimentação saudável, mas isso não é suficiente. É necessário, porém não suficiente. Você, para fazer um bolo, você precisa de farinha. É necessário, mas não é suficiente. Para você ter saúde, você tem que saber respirar, você tem que estar sempre se oxigenando, você tem que ter um sono reparador e você tem que ter uma alimentação adequada. Infelizmente, no mundo de hoje, só a alimentação não é o suficiente, você tem que fazer suplementação. Há 100 anos atrás, se você atravessasse uma rua de São Paulo, você não precisava olhar para os lados para ver se vinha carro, porque o modelo Ford Bigode, do Henry Ford, foi lançado em 1909, só depois de alguns anos que ele chegou ao Brasil. Ou seja, você não ia encontrar nenhum carro na rua. Hoje, se você atravessar uma avenida de São Paulo sem olhar para os lados, você provavelmente morre atropelado. Mudou, os tempos mudaram. A sua mãe, quando tinha a mesma idade sua, ela ingeria o dobro de iodo que você ingere hoje. Os nutrientes caíram na alimentação. Aquele tomate que é plantado no mesmo terreno há 15 anos, já não tem mais selênio naquele terreno para o tomate. O tomate vai tirar o selênio de onde? Empobreceu o selênio no tomate, e assim por diante. Então eu não consigo ver hoje uma alimentação saudável sem um componente de suplementação. Os tempos mudaram. Você não consegue atravessar a rua sem olhar para os lados. Então não adianta eu ficar falando só de alimento, eu tenho que mudar o estilo de vida. Você deve ter conhecido um ditado que diz assim: tome o café da manhã como um rei ou uma rainha, almoce como um príncipe ou uma princesa e jante como pobre. Ou seja, de preferência não coma nada no jantar. E essa sabedoria é muito sábia. Porque se você faz um jantar pesado e 2 ou 3 horas depois você vai dormir, o seu nível de glicose pós-prandial está alto. Ou seja, uma pessoa que come muito, ela é diabética algumas horas por dia. Então tem pessoa que é diabética depois do almoço, é diabética depois do jantar. Uma média de 5 horas por dia, a maioria das pessoas são diabéticas, porque elas estão com a glicemia pós-prandial elevada. Quando você eleva a glicemia, o seu açúcar no sangue, você não libera o hormônio de crescimento, que não faz você crescer mais, mas mantém você jovem, transforma banho em músculo e estimula o sistema imune. Então, para você dormir bem, a primeira coisa é você dormir com o estômago vazio. Então, eu aconselho a todas as pessoas com mais de 40 anos que parem de jantar, tomem uma sopa. Eu, quando estou em casa, eu tomo uma sopa. Quando eu estou viajando, eu me dou o luxo de ir num restaurante. Mas se eu estiver jantando em casa, eu não janto. Eu tomo uma sopa, porque eu sei que o meu estômago vai estar vazio na hora que eu for dormir. E segundo, você tem que procurar dormir num ambiente totalmente escuro. Por quê? Porque a pineal produz a melatonina, que é conhecida como hormônio da juventude. A melatonina não deixa você ter câncer, a melatonina é antioxidante, a melatonina reequilibra o seu ciclo circadiano. Só que a pineal é uma glândula que só trabalha no escuro. Quando você coloca a luz, ela interpreta que o dia está amanhecendo. E ela para de trabalhar. Por exemplo, se você deixa uma luz acesa no corredor para ir ao banheiro à noite, você está bloqueando a sua pineal. Por outro lado, durante o dia, ela gosta de luz. Se você usar um óculos escuro no ambiente interno o dia todo, você também está envelhecendo mais rápido, porque agora você não está dando para a pineal aquela luz que ela precisava durante o dia. Está aqui a citação de Hipócrates: que sua comida seja seu remédio, e seu remédio seja sua comida. Parece que ele falou isso hoje, porque nunca foi tão verdadeiro quanto isso aqui. Porque até 2003, pensava-se, e se você perguntasse para qualquer bom cientista do mundo, o genoma vai ser publicado
Quantos genes você acha que o ser humano tem? Eles apostavam 120 mil, 150 mil, 180 mil. E qual foi a surpresa? Quando publicou-se, descobriu-se que a genética humana, o ser humano tem em torno de 23 mil genes funcionais. Deixa eu lhe dar uma analogia. O arroz que você põe no seu prato e come tem 35 mil. O quê? O arroz tem 35 mil genes. Você tem 23 mil. Mas eu sou muito mais complexo do que o arroz. Exatamente. Foi quando descobriu-se que quem controla a biologia não é a genética, é a epigenética, que não é o DNA que manda na sua biologia. E com isso tiramos uma consequência muito forte. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Isso é fabuloso, porque hoje, através da epigenética, principalmente através da nutrigenômica, que nós vamos conversar aqui, você pode abolir a expressão gênica que estava aí para poder trazer um câncer para você. Sua mãe morreu de câncer de mama, a sua irmã mais velha morreu de câncer de mama, você mandou seu sangue para os Estados Unidos, o BRCA1/2 está lá presente, e você então vai procurar um médico para fazer uma mastectomia radical, bilateral, preventiva. Você não precisa fazer isso mais. Essa pessoa agora, para não deixar essa expressão gênica, ou ela vai ingerir uma crucífera 2 vezes por semana, que é um brócolis, é um repolho, é um nabo, é uma couve-flor, é uma couve de Bruxelas, ou ela vai fazer uso de uma suplementação de um produto, de um fitonutriente chamado indol 3-carbinol. E ela vai fazer a prevenção do câncer, mesmo tendo gene para isso. Olha aqui o que uma família americana de 4 pessoas ingere em média por semana. Você imagina, tem 52 semanas no ano. Olha a quantidade de produto industrializado. Olha a quantidade de conservantes que existe nesses produtos. Um dos conservantes chama-se sulfito. E sulfito é altamente tóxico. Se você tiver qualquer dificuldade hepática em eliminar o sulfito, você está vivendo num ambiente tóxico. Como a nossa comida é toda praticamente industrializada hoje, é isso que acontece com a gente. A gente vai se intoxicando e nunca teve tanto câncer per capita quanto hoje. Nunca teve tanta alergia per capita quanto hoje. Nunca teve tanta hipertensão per capita quanto hoje. Ou seja, as doenças estão aumentando. Não é porque está aumentando a população no mundo, não. É porque é per capita que eu estou dizendo. Nunca teve tanta gente doente per capita quanto hoje. Ou seja, a medicina está fazendo um trabalho muito pequeno no que diz respeito à prevenção das doenças. Aqui está o homem mais gordo do mundo. Aqui está a mulher mais gorda do mundo. Isso é difícil hoje você encontrar uma pessoa que tem peso normal. Nos Estados Unidos, mais de 2/3 da população pesa mais do que devia. No estado do Mississippi, que é o pior deles todos, quase todo mundo é obeso. Chega a ser 70%, 80% de obesos em algumas cidades no Mississippi. Mas vamos dar uma analisada naquilo que nós precisamos para viver. A roda da vida, que eu chamo. Nessa roda da vida, vocês estão vendo ali em vermelho o oxigênio. O oxigênio é assim, ó. Se faltar o oxigênio por mais de 3 minutos no seu sistema nervoso central, você pode ficar lesado para o resto da vida. Se faltar por frações de segundo, por um mecanismo de defesa, você desmaia. Por que você desmaia? A natureza é sábia, porque você desmaiando, você vai da vertical para a horizontal, facilita o fluxo de sangue para restabelecer o fluxo do sangue no cérebro. Muitos desmaios acontecem por isso, porque falta oxigênio no cérebro. Do mesmo modo que você usa uma gasolina e o seu carro tem um cano de descarga, porque vai ter um resíduo. Nós também, quando usamos oxigênio, nós temos um resíduo. Esse resíduo tem um nome, radicais livres. Esses radicais livres são venenos, mas faz parte da vida. O organismo está preparado para lidar com os radicais livres que advêm do oxigênio. Agora, quando eu começo a receber radicais livres de outras fontes,
de outros tóxicos, o meu sistema enzimático não consegue dar conta. Aí esses radicais livres se acumulam e formam uma coisa chamada estresse oxidativo. Radical livre não faz mal para ninguém. O que faz mal é o estresse oxidativo, que é o excesso do radical livre. O segundo componente é a água. Você tem em torno de 60% a 70% do seu corpo é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. Devia de ser a primeira aula na faculdade de medicina, deveria te falar sobre água. E a maioria dos médicos não tem nenhum conhecimento sobre nada sobre água. E pensa que a água é só o fato dela ser pura. Ela tem que ter várias características para ser considerado uma água potável boa. Os macronutrientes, eles são divididos. Então eu tenho aqui, por exemplo, carboidratos e gorduras são chamados alimentos energéticos. A gente usa para gerar energia. Já as proteínas não foram feitas para ser energéticas. Elas são alimentos construtores. Ela mantém você, a sua hemoglobina vai ficando velha, você tem que trocar. As suas enzimas, em geral, vão ficando velhas, você tem que trocar. A sua imunoglobulina vai ficando velha, tem que trocar. Então, elas são estruturais, construtoras. E nós temos as chamadas reguladoras, que são os minerais e os vitaminas, que eu já mencionei e vou mencionar de novo. Nos minerais, por exemplo, a maioria das pessoas não ingere o suficiente, porque está caindo a oferta de minerais no mundo. Então, o selênio está pobre, praticamente todo brasileiro tem deficiência de magnésio, que é muito importante, é um excelente antiarrítmico, vasodilatador, entendeu? Tem mais de 300 funções no corpo, e praticamente todo brasileiro hoje tem déficit de magnésio. Deixa eu falar sobre a água. Eu vou discutir só 5 qualidades importantes da água. A primeira é a pureza. Isso é o mínimo. Se eu posso te dar 10 águas puras, uma eu te aconselho a beber, a outra eu te aconselho a passar longe dela. Porque não é só a pureza, vem o pH. Tem água que tem pH igual de refrigerante, te faz mal. E são as mais caras, importadas, sofisticadas, que são na realidade refrigerantes que têm nome de água. Você tem uma ideia, o pH do sangue é 7,35, 7,45. O pH de um refrigerante é 2,5. pH é logaritmo. 2,5 para 3,5, 3,5 para 4,5, 4,5 para 5,5. Então vai assim, ó. 2,5 para 3,5, 10, 3,5 para 4,5, 100, 4,5 para 5,5, 1.000, 10.000, 100.000. Um copo de refrigerante e o seu sangue tem uma diferença de concentração de hidrogênio iônica de 100.000 vezes. Ou seja, depois que você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água com pH por volta de 9, para você só correr atrás do prejuízo, só para melhorar o estrago que o refrigerante fez. E tem muitas casas que não, nós aqui fazemos assim. Durante a semana não tem refrigerante. Agora no final de semana a gente libera. Você não vai liberar veneno para final de semana. Você tem que explicar para os seus filhos que refrigerante não pode ser aceito na sua casa se é que você quer viver bem, ter saúde, viver muito, não ter doenças. Uma coisa que pouca gente conhece é que a água pode ser oxidante ou antioxidante. É o poder redox dela. Uma água oxidante te envelhece, te enferruja. Uma água antioxidante te rejuvenesce. Quando o redox é negativo, ela é antioxidante. Quando o redox é positivo, ela é oxidante. A água tem que ter uma condutibilidade. Se eu falar assim, eu vou levantar minha mão, meu braço, eu faço um comando e isso vai. Isso é conduzido através dos íons que estão diluídos na água. Se eu pegar uma água de osmose reversa, que é usado nas farmácias para diluição de remédio, faz muito bem, mas não posso tomar. Ah, mas eu tenho um filtro que eu comprei que é de osmose reversa. O que é que eu faço com ele? Joga ele fora. Porque aquela água de osmose reversa, ela primeiro vai te dar osteoporose, porque ela vai puxar minerais do seu osso. E segundo, ela está te prejudicando, o seu pensamento fica mais lento,
qualquer reflexo seu fica mais lento, e uma tensão superficial, que eu não vou entrar em detalhes físicos que o tempo não permite, mas eu só vou te dizer uma frase para você, que eu sei que é difícil acreditar. Tem água que desidrata. A tensão superficial é tão alta que ela puxa a água de dentro da célula por osmose. 2/3 da sua água está dentro da célula. Se eu tomar uma água que tem uma tensão superficial muito alta, ela acaba puxando a água do intracelular. Ela vira um desidratante. Paradoxalmente, é isso que acontece. Então, infelizmente, até os animais hoje estão viciados em refrigerantes. Isso fez com que o mundo engordasse. Se você pegar um americano hoje, com 26 anos de idade, 1,80 m, e pegar um americano com 26 anos de idade, 1,80 m, há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos a mais. Ou seja, a população adulta americana engordou 11 quilos nos últimos 25 anos. Eles são 11 quilos mais pesados, em consequência, principalmente, do abuso do refrigerante. Tá? Que ninguém dá bola, ninguém fala nada, e a situação continua. Às vezes você fica preocupado com o alimento que você compra, qual supermercado que você vai, se ele é orgânico, se ele não é orgânico. E você esquece um detalhezinho importantíssimo, que é o utensílio que você usa para cozinhá-lo. Se você cozinha numa panela de ferro, você acaba sendo contaminado com ferro. Se você cozinha numa panela de alumínio, você acaba sendo contaminado com alumínio. Porque na hora que esquenta o fogo ali, o que acontece? Aquilo é absorvido. Então muitas pessoas estão intoxicadas pelo utensílio que ela usa. E para dizer um utensílio que não teria nenhum problema, todos os seus utensílios de cozinha teriam que ser na base de cerâmica. Porque isso é disponível, você entra na internet, você vai adquirir utensílios de cerâmica. Pelo menos essa intoxicação você não vai ter. Porque não adianta nada você gastar no banquete e economizar no palito. Então, se às vezes os seus utensílios estão errados. Então faz toda a diferença. A outra coisa interessante é o óleo que você cozinha. Em 1930, morreram nos Estados Unidos 3.000 americanos com infarto do miocárdio. Em 1960, 30 anos depois, morreram nos Estados Unidos 500.000 americanos com infarto do miocárdio. Vamos fazer analogia, vamos ver os dados. 1930 morreram 3.000. 1960 morreram 500.000. O que aconteceu aqui nesse período? Em 1911 foi colocado no mercado os óleos vegetais, com aquela propaganda espetacular de que o óleo vegetal é uma maravilha. E o povo acreditou nisso. Só que o óleo vegetal, se você deixar ele na gôndola de um supermercado, em 10 dias ele está rançoso. Ele tem que ser jogado fora. O fabricante, para não jogar fora, ele faz o chamado hidrogenação parcial desse óleo. E esse óleo agora deixou de ser um nutriente e passou a ser um trans. Ele é um veneno. Você já vai no supermercado e traz o veneno para casa. Depois que você jogar ele na frigideira, ele ainda vai virar mais veneno ainda. Mas ele já chega na sua casa veneno. E se você me permite, eu vou fazer um comentário com você sobre o óleo canola. Você viu a diferença da preposição? Você tem óleo de coco, você tem óleo de girassol, você tem óleo de amendoim, você tem óleo de soja, você não tem óleo de canola. Você tem óleo canola. Essa preposição faz toda a diferença. Por quê? Porque não existe nenhuma planta chamada canola. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada cousa, que tem um ácido graxo chamado erúcico, que mata. Se você comer cousa, é um veneno. Você morre de insuficiência cardíaca congestiva por uma miocardiopatia. O que o Canadá fez? Ele pegou a cousa e tentou extrair o ácido erústico dele. Mas não conseguiu extrair todo, por isso que ele chama de Canadian Oil Low Acid. Ainda fica um restinho. Ou seja, o canola
é o pior deles todos. E você tem muito nutricionista e tem muito cardiologista. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda canola. Olha o absurdo. Se você não está acreditando em mim, quando você chegar hoje em casa, você digita efeitos deletérios para a saúde com o uso de canola. E você vai ter mais de 1 milhão de citações na internet mostrando o estrago que o canola está fazendo no mundo. E várias associações recomendam este veneno que está aqui. Não é só isso. Ele já chega veneno na sua casa. Quando você coloca ele na frigideira, ele vira ácido elaídico. O erústico já fazia mal. O elaídico, então, nem se fala. Então você tem uma série de problemas por causa do óleo. A sua avó que estava certa, ela cozinhava com banha de porco. E você vai estar um dia assistindo o noticiário, no domingo, e você fala assim, pô, lá e falou isso, pô. A tendência é voltar a cozinhar com banha de porco. Ou com uma alternativa espetacular que nós brasileiros temos, que é o óleo de coco. O óleo de coco, se alguém falar para você que o óleo de coco engorda, não entende nutrição. O óleo de coco é termogênico. O óleo de coco é formado de ácidos graxos de cadeia média. Eles não podem ser armazenados como energia. Eles são utilizados, eles são queimados. Então eles emagrecem. O óleo de coco tem um ácido graxo chamado láurico. 19% do leite materno tem ácido láurico. 47% do óleo de coco tem ácido láurico. O ácido láurico, quando cai no estômago, vira uma substância chamada monolaurina, que é antifúngica, antiparasítica, antibacteriana e antivirótica. Ela trata tudo. Hoje, inclusive, nos Estados Unidos, você pode adquirir um suplemento chamado monolaurina para substituir antibióticos, para quem tem resistência a antibiótico. Então, nós temos isso disponível. O óleo de coco é o único desses todos que você conhece que você pode reusar. Eu brinco o seguinte, o pior veneno que você pode fazer é comer um pastel de feira. Por que o pastel de feira é o pior veneno que você encontra para comprar? Porque aquele indivíduo frita o pastel de feira com óleo vegetal. Óleo vegetal não pode ser reusado. Ele tem que ser usado e jogado fora. Porque ele forma trans já. Cada vez que você esquenta ele de novo, ele forma mais trans. Você acha que aquele sujeito, cada vez que ele frita um pastel, ele joga o óleo fora? É o mesmo óleo que ele fritava há 5 meses atrás, ele só vai acrescentando. E aquilo ali vai ficando aquela poça de veneno. O óleo de coco, você pode reusá-lo, como a sua avó reusava a banha de porco. Aquilo que ela acabava de usar, que sobrava, ela guardava de novo na lata. A mesma coisa você pode fazer com óleo de coco, porque ele é saturado, só que ele é saturado de cadeia média. O ser humano é o que ele come, o que a microbiota intestinal produz a partir do alimento ingerido, o que ele pensa e quem ele ama. A microbiota intestinal, para quem não sabe, há 2 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde considerou a microbiota intestinal um novo órgão. Todos nós temos um órgão a mais hoje, que é virtual, que se chama microbiota intestinal. Você tem mais bactéria no trato digestório do que células no corpo. Você tem 10 elevado a 13 células no corpo. Você tem 10 elevado a 14 bactérias no trato digestório. Do ponto de vista numérico, nós somos 90% bactéria e 10% humanos. E essa microbiota intestinal, ela cuida da sua imunidade, ela cuida da permeabilidade do seu intestino, ela cuida de neurotransmissores. 85% da serotonina não é produzida no cérebro, é produzida no intestino, na microbiota. Se você tem uma microbiota que não funciona bem, você entra em depressão pela microbiota, a pessoa fica dando antidepressivo lá em cima e deveria tratar do intestino lá embaixo. Os chineses estavam certos, eles sempre disseram, a saúde e a doença começam no intestino. Existe um estado de carência nutricional na base de todo o adoecimento. Quando o fulano ficou doente, você já sabe que essa pessoa
tem alguma desnutrição. Porque se a pessoa estiver totalmente nutrida, não é alimentada, não. Você vai comer um hambúrguer com Coca-Cola e batata frita, você está alimentado. Você não está nutrido. Não tem nada de nutrição. Meia hora depois você está com fome de novo, porque as células não receberam nenhum nutriente. Ficou tudo caloria vazia. Mas quando você tem alguém doente, é porque a pessoa não está recebendo a nutrição adequada. Porque quando você dá a nutrição adequada, o corpo se autocura. Não é o médico que cura ninguém, não. É a própria natureza que cura, que cicatriza. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre a epigenética. De todas as palavras existentes no mundo, a palavra epigenética é a mais pesquisada com relação a todas as outras. Nada é tão pesquisado hoje quanto epigenética. Eu disse para você que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Eu vou provar isso para você aqui com uma coisa muito simples. Se você pegar dois gêmeos univitelinos idênticos, eles têm o mesmo genoma. Eles têm a mesma genética, mas eles não têm impressões digitais iguais. Aí você pergunta, como é que é possível, se eles têm o mesmo genoma, por que eles não têm as mesmas impressões digitais? Porque eles não estão na mesma posição no útero. Um se beneficiou, que chegou mais fluxo para ele do que para o outro. A genética que ele tem respondeu de uma forma diferente, que é a chamada expressão gênica. Então começa a mostrar para você, mesmo com o mesmo genoma, já começa a ter manifestação diferente. Essas duas irmãs aqui são irmãs univitelinas, idênticas. Vocês estão vendo a diferença de peso de uma para outra. Elas têm a mesma genética, mas elas têm uma epigenética diferente. Eu fiquei procurando como explicar para qualquer pessoa que entendesse de uma forma rápida o que é a epigenética. E eu deparei com o fenômeno da metamorfose. Olha que bonito. Na metamorfose você tem a forma lagarta, depois você tem a forma casulo, depois você tem a forma borboleta. Olha que interessante. O genoma é o mesmo. Não tem um genoma para o casulo e um genoma para a borboleta. O genoma é o mesmo, mas o fenótipo é diferente. Uma hora está na forma de lagarta, outra hora está na forma do casulo, outra hora está na forma de borboleta. É o mesmo genoma com expressão gênica diferente. Então você vai ter dois genomas que têm câncer, um vai ter o fenótipo de câncer e o outro vai ter saúde a vida inteira, dependendo do que você fizer para a expressão gênica. Ou seja, você não é refém da sua hereditariedade. Essa frase é muito forte. Porque o seu pai morreu disso, a sua mãe morreu daquilo, você não precisa morrer disso ou daquilo. Você hoje sabe como manipular a sua expressão gênica. A manipulação da expressão gênica ocorre por um fenômeno chamado metilação. O médico hoje, que quiser se aprofundar nisso, ele tem que ser especialista no ciclo do metilo. Isso aí explica tudo. É uma coisa impressionante. Eu estou fazendo 4 DVDs sobre metilação para explicar para o médico que não teve oportunidade para poder entender todo esse mecanismo, como que ocorre o processo da metilação. Mas enquanto isso, deixa eu falar para você o que eu criei. Você imagina que aqui tem um genoma. São essas letras que vocês estão vendo aí. Só que nesse caso aqui, expressou os genes doentes e criou a doença. Enquanto que nesse caso aqui, expressou os genes saudáveis e criou saúde. Se você ler só o amarelo, você vai ler doença. Se você ler só o verde, vai estar saúde. Os dois tipos de genes estavam nesse genoma. Então o grande segredo é como que você expressa, faz a expressão gênica do gene saudável. E você metila o gene indesejável. E isso é feito através de alimentos. Qual o melhor modo de você fazer isso? Através de alimentação. Todos os alimentos funcionais são criados para fazer isso, para pegar um genoma que tanto pode ir para o lado da doença, quanto pode ir para o lado da saúde, e fazer com que a expressão fenótica, que o fenótipo seja saúde
e não doença. Com isso, fica tudo simples, fica tudo fácil. Tá? A epigenética é uma subdisciplina da genética que estuda a ativação ou supressão genética através da metilação do DNA, mudando inclusive a hereditariedade. Você não é mais escravo da sua genética. Isso é lindo. Você não é refém da sua hereditariedade. Com isso, a sua alimentação vai cada vez se tornando mais personalizada e com isso a medicina vai ficando cada vez mais personalizada. Não tem jeito. Medicina personalizada mudou para a vizinhança e decidiu ficar. Ou o médico se adapta à medicina personalizada, ou ele está obsoleto. Foi passado para trás. É o que eu chamo da medicina pós-genômica. A medicina DG, depois do genoma. AG é antes do genoma. DG é depois do genoma. Isso são coisas que eu criei para ajudar a explicar melhor. A fórmula da saúde da nova era depois do genoma, a era DG. A influência, a importância, o valor da nutrição. Aí surgiu uma nova disciplina. Uma disciplina que se chama nutrigenômica. Olha o que a palavra diz. Como com nutriente A, B, C, D, eu consigo mexer na minha expressão gênica. Metilar um gene indesejável e desmetilar um gene desejável. Deixar manifestar um e não deixar manifestar outro. Essa interferência da minha nutrição no meu genoma recebeu o nome de nutrigenômica, que é uma das disciplinas mais estudadas e mais pesquisadas na medicina depois da epigenética. A epigenética está em número 1. A número 2, o termo é nutrigenômica. Então eu tenho alguns termos aqui para conversar com você. Um deles é a nutrigenômica. É o alimento interferindo no seu genoma. Tem uma coisa que chama farmacogenômica. Esse remédio faz bem para essa pessoa, faz mal para outra. A pessoa pode tomar esse remédio, não tem alergia, o outro põe um remédio na boca, tem que ir para a sala de emergência com edema de glote. Por que dá essa diferença? Então foi criado a farmacogenômica, ou seja, qual a importância, qual a influência daquele fármaco no seu genoma. Então a genômica tanto estuda a nutrigenômica quanto estuda a farmacogenômica. Então o médico hoje ele tem que se entender de genômica, senão ele fica para trás, senão ele está desatualizado. Cada alimento que você coloca no seu prato vai ter uma repercussão na sua expressão gênica. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Está o suficiente. Deixa eu continuar. Eu tenho mais 15 minutos antes do intervalo. Deixa eu conversar com você sobre os melhores alimentos do mundo. O primeiro melhor alimento do mundo chama-se leite materno. Não tem nada que chega perto. Tanto é todo esse esforço, porque a mãe ama uma mente. Porque o leite materno ele é perfeito. Tá? Então você não vai encontrar uma criança que tem alergia a leite materno. A não ser que a mãe esteja doente, com alguma doença imunológica, o que quer que seja. Fora isso, é o que precisa. Como eu disse, vou repetir, o leite materno tem 19% de ácido láurico. O óleo de coco tem 47% de ácido láurico. Por isso que muitas vezes a água de coco substitui o leite materno naquelas populações pobres onde a mãe não pode amamentar. Então esse é o primeiro. Segundo melhor alimento do mundo, chama-se ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. Tem um mito médico, que eu acho que está acabando agora, porque eu pelo menos contribuo para acabar com esse mito, de que ovo faz mal para o colesterol. Não é verdade. Tem 21 anos que eu falo isso que eu vou falar agora. Se você me trouxer um trabalho científico dizendo que ovo baixa colesterol, eu rasgo meu diploma médico. Você vai ver ovo eleva colesterol. E ovo eleva colesterol. Aí você vai dizer assim, mas eu encontrei um trabalho que mostra que ovo frito em canola aumenta colesterol. Batatinha frita em canola aumenta colesterol. Mandioquinha frita em canola aumenta colesterol. Não tem nada a ver com ovo. Tem a ver com a fritura canola. Ah? Pelo contrário, os estudos importantes mostram que o ovo baixa colesterol. E hoje nós sabemos que o ovo previne contra a doença cardíaca.
Porque o ovo é rico em betaína. E betaína, também chamada trimetilglicina, é o doador de metilo. Então é uma substância muito, muito desejável para quem tem predisposição à doença cardíaca. Então aqui está o ovo. O terceiro melhor alimento do mundo é o coco, que eu poderia conversar horas e horas e mais horas com você sobre isso. O quarto melhor alimento do mundo foi determinado, o melhor cereal pela Organização Mundial de Saúde, é o quinoa. A quinoa tem todos os aminoácidos essenciais. É uma fonte de aminoácidos espetacular. Então foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o cereal número 1. O quinto melhor alimento do mundo é o azeite de oliva. Só que, infelizmente, a maioria ingere errado. O azeite de oliva, para ter valor, ele tem que ser extra virgem, prensado a fria, quase pleonasmo, mas não é. Depois eu posso falar a diferença. Em vidro, não pode ser em lata, porque a lata libera metal pesado, acaba te intoxicando com muitos anos. E o vidro tem que ser escuro. Para você fazer isso, pegar ele extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, você vai praticamente ter que adquirir um azeite importado, que no Brasil você não vai encontrar. Você vai encontrar no Brasil, mas azeites importados. O óleo e a luz são inimigos. Se você deixa uma garrafa de azeite de oliva transparente na gôndola de um supermercado, com a luz acesa, já é o suficiente para deteriorar o ácido oleico que está lá. Tá bom? E, finalmente, o sexto alimento que eu colocaria aqui como um dos melhores é a curcumina. A Índia é o lugar do mundo onde se tem menor Alzheimer per capita. A Índia é o lugar do mundo onde se tem menor demência per capita, onde tem menor Parkinson per capita. E você sabe que o indiano ele faz uso do curry. Diariamente, o condimento dele é o curry. E o curry é nada mais, nada menos que a curcumina, que é um dos mais potentes, se não o mais potente, anti-inflamatório que a natureza produz. Isso aí faz uma diferença enorme. Você fazer uso de curcumina na forma de cápsula, ou você coloca em cima do seu arroz, do seu feijão, na hora que você está se alimentando. Então aqui estão os 6 melhores alimentos do mundo. Então nós já conversamos sobre o mito do ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. Tanto é que dali vai sair um pintinho. A gema do ovo ela é amarela, não é por acaso não. A gema do ovo é amarela porque ela é rica em luteína e zeaxantina. À medida que você envelhece, os seus olhos vão enfraquecendo. Você começa a ter degeneração macular. Para prevenir contra a degeneração macular, a luteína e a zeaxantina estão em primeiro lugar. E você obtém isso do ovo. Os aminoácidos estão aí, os minerais estão aí. Se o seu ovo for de granja, não tem tanto ômega 3, mas se ele for o ovo orgânico, antigamente chamado de caipira, ele tem grande quantidade de ômega 3, e etc, etc, etc. Aqui está o coco. O coco pode ser usado a água, não a água de caixinha, aquela não, você deve passar longe, porque aquilo tem sulfito, aqui tem conservante. E a parte branca do coco chama copra. Você guarda esse nome, que você entra na internet e digita copra, que você vai encontrar muita coisa relacionada com o coco. Eu já falei para você do ácido láurico. Hoje existem estudos científicos, os mais variados, mostrando da capacidade anti-infecciosa do ácido caprílico, usado como antibiótico hoje. Tanto o láurico quanto o caprílico são excelentes antibióticos. Não só antibióticos, eles são antifúngicos, eles são antiparasita, eles são antibacterianos, são antiviróticos. Em lugares onde predomina o coco, a AIDS não desenvolve. Em lugares, população onde predomina o coco, os habitantes são de ilhas, onde predomina o coco, não tem obesidade e não deixa o vírus da HIV progredir, e etc, etc, etc. Nós poderíamos conversar horas e horas e horas. É uma coisa simples. São triglicéridos de cadeia média, 66% do coco é triglicérido de cadeia média, termogênico. Quem falar para você que coco engorda não entende de nutrição, tá? Então, infelizmente, o que está acontecendo com o ser humano é isso aí, né? Ele está viciado, e vicia mesmo, porque
esses alimentos industrializados viciam. Aqui está o antídoto, são alimentos que têm um efeito saudável, nem todos. Eu vou fazer algum comentário daqui a pouco sobre a soja. Eu sei que eu vou decepcionar muita gente, mas eu não estou aqui para ser politicamente correto. O Brasil é um dos maiores, se não o maior exportador de soja do mundo, mas eu sinto dizê-los que soja não é um alimento saudável. A soja, principalmente o extrato de soja, o leite de soja. Você vai dizer assim, mas os orientais bebem soja. O oriental não bebe leite de soja. O oriental bebe soja, ingere soja fermentada, que é outro produto. É o miso, o shoyu, etc. e tal. Tem nada a ver com a soja fermentada, não fermentada, que é o caso aqui. Aqui você tem uma série de alimentos, aqui você tem o green tea, o chá verde, que cada dia que passa, ele ganha mais importância na medicina. Ele tem o epigalatecatequina galato, que tem uma propriedade espetacular, é um polifenol com aplicabilidades dos mais variadas. Então, chega a esse ponto, mas a boa notícia que nós temos é que nunca é tarde para recomeçar. Então, pessoas que acham que vão ficar doentes o resto da vida, quando elas são bem orientadas, esse é que é o problema, ser bem orientado. Porque, infelizmente, o médico, em geral, nós não entendemos de nutrição. Nós temos 6 horas de aula na faculdade de medicina, o resto é fórmula pediátrica, que não tem nenhuma aplicabilidade para quem não é pediatra, e nós nos propomos a ensinar as outras pessoas a comer. Então eu digo o seguinte, não pergunte para o médico o que você tem que comer, porque a maioria não sabe nem para eles próprios, a não ser que a pessoa se dedicou a estudar nutrologia e se dedicou a isso como especialidade, porque do contrário vai fazer coisa errada, infelizmente. Aqui estão os 10 piores alimentos do mundo. O 10º colocado é o sorvete, que vocês estão vendo aqui à esquerda em cima, e o primeiro colocado é o refrigerante zero. Não é o refrigerante regular, não, é o zero, que é pior ainda. Vocês vão, mas não tem caloria. Bom, não tem caloria, mas para chegar naquele ponto precisou de 14 venenos combinados. Então, você imagina o que acontece com o seu fígado, porque veneno é uma coisa que ninguém quer. Vai tudo para o fígado eliminar. E o fígado já está sobrecarregado, porque hoje o mundo está cheio de veneno, o ar está contaminado, a água está contaminada, o solo está contaminado, está tudo contaminado. Então, o indivíduo que faz uso desse tipo de alimentação, que infelizmente é a grande maioria, no final da vida ele fica doente. 85% do orçamento do SUS no Brasil é gasto nos últimos 2 anos do brasileiro. 85% do orçamento do SUS são gastos nos últimos 2 anos da vida do brasileiro. O cara comeu isso aqui a vida inteira, foi treinado desde criança. O vovô quer agradar o netinho, leva uma balinha, leva um chocolatezinho com leite, tá? E aquilo ali, o vovô é bonzinho, porque ele traz para a gente bala. Hoje não dá para você levar mais bala para o seu neto, não, meu filho. Tá bom? Porque isso aí, a complicação é muito grande. Nós temos um excesso de ingestão de açúcar e estamos pagando um preço muito alto por isso. Então, o consumo desses alimentos causa um estrago muito grande na saúde. Um dos estragos é esse aqui, ó. A sua glicose agora não entra mais na sua célula. Você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica e com consequências drásticas para o corpo inteiro, chegando a ter uma síndrome metabólica, que começa com a resistência insulínica. Então, hoje, praticamente, todo mundo, se você fizer um teste, tem um certo grau de resistência insulínica, pelo excesso de carboidratos. Né? Isso é um problema muito sério, não deixando a glicose mais, o açúcar, penetrar na célula. Outra coisa que eu acho que é importante eu chamar a atenção de você pode comer churrasco, mas o churrasqueiro tem que saber fazer o churrasco. Se é o churrasqueiro que queima a carne, você tem que jogar aquela carne fora, porque aquilo chama-se reação de Maillard, como é o caso dessa batata aqui. Essa batata aqui, isso aqui são AIDS, são produtos finais de glicação avançada que te envelhecem. Você pode formar isso dentro do corpo, quando você tem um excesso de açúcar, chama glicação, ou você pode, que muitos fazem, trazer isso de fora já,
comer um alimento desse, eu gosto daquela parte queimadinha. E você tem que entender que aquela parte queimadinha é um veneno. Você vai comer aquilo em 1 segundo e vai ter que sofrer as consequências disso pro resto da vida. Então é melhor você deixar 1 segundo passar e não comer aquela porcaria. Porque isso aqui não é alimento para você comer. Pô, você pode até que achar que é gostoso, mas na hora que você entende que você está ingerindo um veneno, só porque ele é gostoso, você não vai sacrificar o seu corpo. E aqui você já está ingerindo o AIDS, chama produtos finais de glicação avançada, que envelhece, que causam ruga, que causam celulite, etc, etc, etc. E que engorda. Quando fala engorda, você pensa 2 vezes, né? Você sabe como é que foi que a serpente convenceu a Eva de comer a maçã? A serpente chegou para Eva e disse assim, se você comer essa maçã, você vai ter o poder dos anjos. A Eva falou, não. Se você comer essa maçã, Eva, você vai ter o poder dos anjos e dos santos. Ela falou, não. Aí o diabo, o diabo na forma de serpente, pensou, olhou para Eva e falou, emagrece. Aí ela comeu. Entendeu? Eu estou preparando uma aula, um DVD, de 3 horas, só sobre adoçantes. E eu me inspirei nesse livro do Joseph Mercola, onde ele contratou uma equipe de 7 investigadores, fez um levantamento. Esse livro é um show de bola. Ele mostra todo o estrago que os adoçantes fazem. Tirando stevia e talmatina, né? Stevia e talmatina, o resto é preferível você comer o açúcar. É preferível você ingerir o açúcar do que o aspartame. Porque o aspartame, quando cai no seu sangue, ele vira ácido fórmico, que é para matar formiga. Você quer saber do teste? Coloca um adoçante artificial num pires, coloca num lugar onde tem barato, onde tem inseto, ninguém chega perto. Nem inseto chega perto, nem barata, que é aquela porcaria. Só a gente. E ainda tem mais, eu vejo pessoa que pega uma xícara de café e põe 5 gotas. Você sabia que uma gota satura? A doçura de uma gota, de 2, de 3, de 4 e de 5 é a mesma. Ou seja, você pôs uma para adoçar e 4 para te trazer Alzheimer. Porque aspartame causa Alzheimer. Tem um chamado excitotoxicidade. Todos eles são ruins. Tirando a estévia e a talmatina, o resto tudo, a sucralose, por exemplo. Você pode até adoçar um remédio com sucralose, mas um alimento não. Porque a sucralose, mesmo não sendo absorvida, ela vai liberar cloro. O cloro vai competir com o iodo na tireoide. Isso constantemente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso vai causar um hipotiroidismo. Porque você está fazendo uso de sucralose constante. Então, você quer adoçar com açúcar? Mascavo é a melhor opção. Por quê? Porque açúcar mascavo ainda tem todos os outros minerais importantes. O açúcar do mascavo para o cristal já tirou quase tudo. Do cristal para o refinado já tirou tudo, sobrou nada. Então o açúcar refinado é veneno. O mascavo quase que chega a ser remédio, comparado com o refinado. Então, entre você tomar um adoçante, o ideal é você aprender a tomar café sem açúcar. Pô. E interessante que no momento que você aprende a tomar café sem açúcar, você nunca mais quer açúcar no seu café. Porque o açúcar tira o gosto do café, o verdadeiro sabor